Amém, amados? Quem está feliz aí, diga amém. Eu quero agradecer a cada um de vocês que hoje veio aqui adorar conosco numa noite tão especial, numa noite de casa cheia, numa noite em que a presença de Deus já está muito marcante nesse lugar. O Senhor tem falado conosco através das canções, através dos louvores. Eu acredito que se o pastor Antônio subisse aqui e desse a bênção apostólica, eu estava feliz, já estava satisfeito, porque Deus tem falado aos nossos corações. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você essa noite. Eu quero que você fique ligadinho naquilo que Deus vai falar com você. E enquanto você pega a sua Bíblia e abre aí no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20, eu quero agradecer a cada um de vocês que aceitou o meu chamado, aqueles que receberam as minhas mensagens e que vieram ou aqui de Conquista ou de Cordeiros, de tão perto ou de tão longe, não importa, vocês vieram com muito amor. Eu quero agradecer em nome de Jesus, amém? 2 Crônicas, capítulo de número 20, e os versículos que nós vamos ler é a partir do versículo de número 15, e hoje eu não vou usar a minha versão, vou usar uma versão a Almeida Revista, a versão ARA, Almeida Revista Almeida, não me lembro, mas é ARA, amém? Você encontrou aí, amém? Por favor, 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo 15 em diante. Eu quero que você acompanhe comigo em nome de Jesus. Na verdade, eu quero pegar o versículo 14, que vai nos ajudar a centrar um pouco mais aquilo que nós iremos falar essa noite. Verso 14 do capítulo de número 20 de 2 Crônicas. E diz assim a palavra de Deus: Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benai, filho de Giel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos, todo ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Verso 18 diz: Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Credes nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura. Aleluia. Com os olhos fechados, Deus, em nome de Jesus, nesta noite nós louvamos o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu sei que o Senhor tem palavras de vida,
para o teu povo que esta noite está nesse lugar. Nós viemos adorá-lo, mas viemos também ouvir uma palavra do Senhor, que toque em nossos corações, e que faça com que nós possamos entender que é hora, não de pelejarmos, mas de tomarmos posição, de ficarmos parados e vermos o salvamento que o Senhor já preparou para o seu povo, e nós somos o teu povo. Por isso essa noite, seja de Judá ou de Jerusalém, nós não temeremos, não nos assustaremos, porque o Senhor é conosco. Pai, em nome de Jesus, fale agora, quebrante os nossos corações, arranque o coração de pedra e coloque um coração de carne. Dá-nos autoridade contra espíritos malignos. Nós repreendemos toda obra do mal, todo pensamento que possa vaguear nesta hora. Nós repreendemos em nome de Jesus. A tua palavra, Senhor, nesta noite está sendo semeada, e eu creio pelo poder da tua palavra, que essa ministração não voltará em vão na mente daqueles que ouvirão essa palavra. Nós abençoamos os que estão aqui na casa, nós abençoamos os que estão em casa também, assistindo pela internet, e nós fazemos isso em nome de Jesus. E os que creem digam amém. Diga graças a Deus aí, aplauda o Senhor, porque Ele é bom. Aleluia, aleluia. Para que você possa entender o contexto do texto que eu li, eu vou precisar voltar um pouquinho. Lá no início do capítulo número 20, Josafá, ele estava governando, ele era rei em Judá. E 3 povos se levantam contra Josafá. A Bíblia diz que Josafá foi o 4º rei de Judá. Josafá era filho de Asa, que também foi rei, e filho de Azubá, sua mãe chamava Azubá. E Josafá pertencia à dinastia davídica, ele vinha da linhagem de Davi. Por 25 anos, Josafá reina em Judá. O reino dele era um reino piedoso, ele era um homem que tinha o poder de liderança. Josafá, ele era um líder que valorizava a palavra de Deus, era um homem de fé, era um homem de oração. Josafá era temente a Deus. Mas mesmo diante de todas essas qualidades e esses atributos, Josafá passa por uma crise terrível. Inimigos vêm em direção a Josafá para vencê-lo. Sabe, isso me faz entender que quantas vezes é assim que as nossas vidas parece que começam a andar. Parece que as coisas estão fluindo, somos homens piedosos, mulheres piedosas, vivemos debaixo da liderança de Deus, amamos a palavra do Senhor, somos homens e mulheres de fé, somos tementes a Deus, mas mesmo assim, enfrentamos grandes crises em nossas vidas. E veio contra Josafá três grandes povos. Era uma multidão tão grande de homens que vinham contra eles, inumeráveis homens. Eram os moabitas, eram os amonitas e os meunanitas. Se você conhecer alguém com ita, foge, não presta. Moabita, amonitas e meunanitas avançaram contra Josafá, se reuniram para guerrear contra ele, para tirá-lo do poder. Era uma multidão impossível, a Bíblia diz, de se contar. A Bíblia diz lá no versículo 3 do capítulo 20, que alguns homens foram até Josafá para avisar, para anunciar, para contar a Josafá que o inimigo estava subindo contra Josafá e contra Judá. Sabe, amados, a Bíblia não menciona o nome desses homens. A Bíblia não fala de onde eles são, se eles eram vigias, se eles eram soldados. A Bíblia não menciona os atributos de caráter daqueles homens. Mas uma coisa a Bíblia deixa claro: aqueles homens representam a linha do caos e da organização.
Sem aqueles homens, Judá estaria em um caos. Aqueles homens que foram avisar Josafá sobre os inimigos que estavam subindo, representavam a linha da surpresa e da preparação, da organização e da falta de organização. Se eles tivessem demorado um pouco mais, teria sido devastador. Os inimigos teriam subido, não teria dado tempo para montar uma estratégia. Sabe, o que eu entendo é que Deus pode agir, inclusive no meio da destruição, mas Deus sempre envia profetas para alertar você daquilo que está chegando, do mal que se aproxima contra a tua vida. Deus envia profetas. Há um tempo certo, um momento certo, e eu entendo que aqui nessa lição nós precisamos aprender a dar ouvidos aos profetas de Deus. E eu preciso essa noite partilhar isso com você. E a própria Bíblia fala que Josafá, ele honrou a palavra do Senhor e honrou os profetas. Deus ensina que tudo precisa começar em um tempo, e esse tempo se chama obediência. Sabe, nada na vida do cristão, ele começa fora desse tempo, no tempo da obediência. Deus nos ensina que a diferença entre o caos e o livramento não está na força do exército do mal que vem contra nós, mas está na prontidão do nosso coração em obedecer à voz de Deus. A nossa vitória, ela não está no poder do exército inimigo ser menor do que o nosso, mas está no poder da obediência à palavra de Deus, às ordenanças do Senhor. Porque quando o céu fala, eu tenho que me calar. Você pode dizer amém, tá? A notícia chegou, está vindo um grande exército. São 3 países, são três exércitos diferentes, estão vindo contra você. Amados, eu começo a imaginar que naquele momento Josafá sentiu no coração um grande temor. Mas o temor, o medo que Josafá sentiu, levou Josafá a tomar a decisão correta. O medo não pode levar você a tomar decisões incorretas, precipitadas, decisões que te levem à desobediência, ao afastamento da palavra do Senhor, da vida em comunhão com Deus. O medo não pode ser aquilo que paralisa você. Sabe, Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele provém as fontes da vida. O medo não pode alcançar o seu coração. Josafá, ele sente medo, um pavor daqueles inimigos que estavam chegando, mas a decisão de Josafá foi buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor. E quem eram os inimigos que estavam subindo contra Josafá? Primeiro eram os moabitas. Moabitas eram descendentes de Ló, sobrinhos de Abraão. Os descendentes de Ló, sobrinho de Abraão, foram daquela jovem, a filha mais velha de Ló, que tem relações íntimas com o pai. Dessas relações íntimas nascem a geração que serão os moabitas, o maior inimigo de Israel. Subiram também contra eles os amonitas. Quem eram os amonitas, pastor? Era a descendência de Ló, só que dessa vez com a filha mais nova. Mais uma vez, a prática do pecado e esta geração de homens e mulheres se levantam contra o povo de Deus. Por fim, os meunanitas, que eram os habitantes de Seir, os edonitas, esse povo era aqueles que eram descendentes de Esaú. E aí eu não preciso dizer mais nada. Esaú, irmão de Jacó. Sabe, amados, isso nos leva a ter o entendimento que Deus não quer nos ensinar a vencer as nossas batalhas com as armas humanas e naturais.
O que Deus está buscando é que nós possamos vencer as nossas batalhas, confiando na força do poder de Deus. Lá no versículo de número 3, no capítulo 20, a Bíblia diz: então Josafá teve medo e pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em toda Judá. Sabe, quando o medo ou o temor, e aqui eu estou falando de um medo real, de um medo imediato, o medo que é gerado pela sobrecarga da vida, o medo que é gerado pela impotência da vida, o medo que é gerado pelo inumeroso exército que vem nos atacar, as línguas, as fofocas, as mentiras, sabe, isso tudo gera em nós medo real e medo imediato. Havia medo em Josafá pela sua responsabilidade nacional. Josafá era rei, estava nas mãos de Josafá o pastoreio de toda uma nação, o cuidado espiritual de toda uma nação, pois como rei cabia a ele proteger a nação inteira. E esse medo veio a ele. O medo não era somente por si, não era somente por perder a sua vida ou por perder algo. O medo também estava porque ele tinha família, ele tinha uma nação. O medo ou o temor que alcançou Josafá faz algo incrível, faz com que ele não busque homens, mas ele busque a Deus. Ele busca a Deus e ele proclama um jejum nacional. Sabe, o medo não pode. O medo não pode. Esse ficou mais bonito, hein? Ei, dá um glória a Deus. Dá um glória a Deus aí, a igreja. Aleluia. Ó, vou até beber água. Sabe, o medo não pode tirar de você a capacidade de raciocinar. O medo não pode fazer com que a tua cama seja a tua morada. O medo não pode fazer com que o desânimo alcance a sua vida. Sabe, mas pastor, muitas vezes eu não consigo. Sabe, 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7, Paulo diz assim, porque algo que Deus não nos deu. E 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7, Paulo diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, ou espírito de medo, ou espírito de temor, mas de poder. Aleluia. Deus tem nos dado espírito de amor, aleluia, e Ele tem nos dado espírito de moderação. Então eu não posso permitir que o medo arranque a possibilidade do meu raciocínio. Sabe, a palavra medo ou covardia significa timidez, algo que paralisa, falta de coragem diante do perigo da vida. E a vida, ela nos apresenta inúmeros perigos. Paulo está dizendo aqui que o medo não procede de Deus, não é algo que vem de Deus. Senti-lo é natural, nutri-lo não é. Quer que eu repita para você entender? Sentir é natural, nutrir não é. Sabe, eu preciso que você entenda, amados, que Paulo está dizendo que isso aqui não procede de Deus de forma nenhuma. Pois se você está cheio do Espírito, o Espírito vai trabalhar. Eu vou dizer que o maior que está em nós que está nela, hein? Você viu aí, né? Então, a gente precisa entender que esse medo, ele não procede de Deus. E eu não estou falando do medo natural, eu estou falando de medo espiritual, o medo que paralisa. Sabe, Josafá, ele olha e vê
o poder bélico, ele vê a quantidade de soldados que vinha, e ele olha para lá, e ele olha para cá, olha para lá, olha para aqui, e ele pensa: vai dar ruim. Os caras lá têm 3, 4 vezes mais soldados do que eu tenho. Essa briga não é natural. Sabe o que eu quero te dizer essa noite? Que existem brigas que você está enfrentando, que você deve parar de lutar com a força do teu braço, porque essa briga, ela é espiritual, e Deus já venceu ela por você. Aleluia! Sabe, o medo não pode dominar, paralisar, impedir de cumprir o propósito de Deus na sua vida. O medo não pode impedir, porque o medo gera distorções espirituais. E essas distorções, elas geralmente vêm de traumas, rejeições, ela vem de incredulidade. Sabe, amados, todo cristão precisa aprender a responder à crise com adoração. Quando a crise chegar, adore. Quando o problema chegar, adore. O conflito vem, levanta a mão e louve ao Senhor. Pastor, não estou entendendo o que você está dizendo. Confunda o inimigo. Confunda o inimigo. Sabe, não se revista de armas do desespero, mas de armas de adoração. Sabe, eu coloquei aqui 4 frases que eu quero lê-las para você. O medo pode nos visitar, sim ou não? Sim ou não? Mas não deve nos dominar. O medo pode nos visitar, sim ou não? Mas não deve fazer morada em nossos corações. O medo pode nos visitar, mas não pode nos paralisar. O medo pode nos visitar, mas não pode tirar você do chamado de Deus para a sua vida. Aleluia! O Espírito de Deus não faz a gente fugir, mas faz a gente permanecer firme. Mesmo que o coração trema, Ele está ali com a gente. Ele está ali do lado. O medo é um sintoma de separação de Deus. Medo que persiste é uma raiz mais profunda. O medo gera desconexão. O medo gera desconexão com o próximo, com Deus e com a cruz. Onde, sabe, lá em 1 João capítulo 4, versículo 18 diz: onde há amor e confiança no Senhor, o medo perde a força. Olha o que diz o texto: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Aleluia! Sabe, e o texto continua dizendo: ora, o medo produz tormenta, ou tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado. Gente, tormenta, que tipo de tormenta? O que João queria dizer com isso? João está dizendo que o medo produz tormenta. Que tormenta? Tormenta emocional, tormentas espirituais, tormentas físicas, tormentas psíquicas, tormentas relacionais. Eu preciso entender que a única forma de vencer isso é jejum e oração. Jejum e oração. Antes de eu pegar a espada, eu tenho que ir para o altar. Sabe, do verso 3 até o verso 13 fala sobre isso. Josafá convoca um jejum nacional. Ele chama todo mundo, é criança, é mulher, é idoso. Ele chama soldados, ele chama o povo da reserva, ele chama todo mundo. E aí eu começo a pensar, o pessoal da reserva deve ter pensado: a briga vai ser tão feia que até a gente que é da reserva foi chamado. Aí quando chega lá, Josafá diz: eu estou proclamando jejum nacional. Sabe o que ele estava dizendo? Quando ele declara essas palavras, ele estava dizendo: eu estou relembrando a vocês quem é o nosso Deus.
quem é o nosso Deus. Sabe, os problemas virão, porque a Bíblia diz em João 16, versículo 33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós teremos problemas e aflições, mas deixa eu te dizer uma coisa: proclame o jejum em tua vida, proclame o jejum em tua casa, porque você vai estar dizendo para o inferno: eu sei quem é meu Deus. Oh, aleluia! Eu sei. Aí ele reúne o povo lá no templo e ele faz uma oração. Capítulo 20, versículo 12 é uma parte dessa oração. E ele diz assim: ah, nosso Deus. Aqui eu já tenho algo incrível nessa oração. Aqui eu já aprendi. Josafá inclui mulheres, crianças, velhos, idosos, todas as pessoas que ali estavam, quando ele diz nosso Deus. E ele diz: ah, nosso Deus, acaso não escutarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força. Olha o que ele diz: não temos força. E nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Sabe, Josafá, ele está dizendo: a gente não vai resistir. Josafá está dizendo: eles são muitos, eles vêm contra nós, e nós não sabemos o que fazer. Parece com a sua vida? Ou parece que você já viveu esse momento na tua vida, onde você diz assim: eu não sei o que fazer. Sabe, você olha para frente, não vê saída. Você olha para a direita, a minha direita, você não vê saída. Você olha para a esquerda, a minha esquerda não vê saída. Você olha para trás, você não vê saída. Quando você se encontrar nesta posição, esta é a hora de você levantar os seus olhos para o Senhor e dizer: Senhor, eu não sei o que eu vou fazer, porém os meus olhos estão voltados para aquele que pode fazer todas as coisas. Aleluia! Josafá está dizendo ao Senhor: em nós não há força, a gente não sabe nem o que vai fazer, mas nossos olhos estão em ti. A reação de Josafá não foi natural, foi espiritual. Foi espiritual. Muitos de nós precisamos entender que as nossas reações precisam ser espirituais. Josafá decidiu proclamar um jejum, convocou todo mundo do reino. O povo estava lá para buscar a Deus. Parece meu povo aqui, né? Que recebeu mensagens, foi proclamado: vamos para a igreja. O povo veio. Eita, coisa boa. Aleluia. Em oração, Josafá reconhece o senhorio de Deus. Eu sei quem tu és. Eu sei que o Senhor está acima de tudo. Sabe, ele fala algo impressionante lá no versículo 7 do capítulo 20. Ele fala algo impressionante no versículo 7. Ele diz assim: Senhor, aleluia, oh Senhor, o nosso Deus, não lançastes fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel, e não teve para sempre a descendência de Abraão, teu amigo. Olha que coisa incrível. Ele passou o limite da oração. Ele entra no diálogo com Deus. E ele diz: eu sei que o Senhor fez um negocinho lá por Abraão. Teve umas promessas lá para Abraão. E essas promessas continuam a se cumprir até os dias de hoje. Então, Senhor, cumpra as tuas promessas hoje.
imediatamente venha em meu favor. Há duas ações claras aqui nesse verso. A primeira, em oração, o rei Josafá lembra das promessas que Deus fez a Abraão. Essa é a primeira coisa. Josafá lembra das promessas. Olha para mim, olha para mim. Você vai levantar a mão e vai me dizer aqui: quem tem promessa de Deus aí? Fica com a mão em pé. E quantos estão lembrando todos os dias dessa promessa? Alguns baixaram as mãos. Eu quero te convidar a lembrar dessas promessas todos os dias. Vai para Deus e diga: Senhor, as minhas promessas, elas estão válidas, porque não fui eu que fiz, foi o Senhor que fez essas promessas em minha vida, e eu estou vivendo aos teus pés. Sabe, eu entendo que a oração de Josafá demonstra também que nele havia uma dependência total em Deus. Quer viver as promessas de Deus? Você quer viver as promessas de Deus? Então viva a dependência de Deus. Amados, essa oração, ela é um modelo de humildade, é um modelo de fé, é um modelo de submissão. Essa oração reúne tudo que nós precisamos. Reúne o trono humano, dizendo: esse não presta, e entregando esse trono a Deus, e se apresentando ao real e verdadeiro trono, que é o trono divino. Nós precisamos entender, amados, que não sabemos o que fazer. E quando nós não sabemos o que fazer, quando nós não sabemos como agir, devemos recorrer a Deus. E recorrer a Deus deve ser através de uma oração sincera. Sabe, talvez muitos de vocês quisessem tirar agora a espada da cintura e arrancar as orelhas dos malcos da vida. Mas o que Deus está falando na semana passada foi de malco. Hoje Deus está dizendo: o que eu preciso é que você venha ter um relacionamento comigo, sincero e íntimo. Que você demonstre a sua dependência. E você vai ver a virada. Você vai ver a virada dessa guerra espiritual. O jejum e a adoração, elas vão se alinhar com o céu. E você vai ver sendo manifestada a vitória que Deus declarou no céu em tua vida, mas aqui na terra, em nome do Senhor Jesus. Sabe? E aí acontece algo incrível. O cenário estava desenhado. E chegou então um momento profético. Amados, eu amo o momento profético. Porque o momento profético, ele tem o Espírito de Deus. O Espírito do Senhor vem sobre Jaaziel. O Espírito do Senhor vem sobre ele. Quem é Jaaziel? É um levita. É um homem de Deus, um levita. Estava todo mundo reunido na congregação, estava todo mundo reunido ali, e o Espírito de Deus vem sobre Jaaziel. E Jaaziel, ele é descendente de Asaf. Asaf tem por mais de 15 salmos escritos. Asaf foi aquele que inaugurou o templo de Salomão. É aquele que vive no período davídico e vive no período de Salomão. E ele faz a inauguração do templo. A presença de Deus é marcada na inauguração do templo. E dado ao louvor e à adoração expressa por Asaf. E Jaaziel vem dessa linhagem. Uma linhagem de homens santos, homens separados. Ei, olhe para mim, eu quero dizer um negócio para você. Daqui para trás, pais, avós, eles estão perdoados. Amém? Você já perdoou seu pai? Se não, vem para Gilgal. Quem não perdoou, vem para Gilgal. Daqui para trás, estão perdoados. Maldições foram quebradas, traumas ficaram para trás. E daqui para frente você está construindo a sua nova geração. Seus filhos
seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos serão uma geração de homens e mulheres que irão pregar a palavra do Senhor, que irão sustentar o evangelho, que irão levar o verbo vivo que desceu dos céus a todos os lugares, em Samaria, na Judeia e no confins da terra, em nome de Jesus. E Jaziel é da geração de Asaf. E Deus toma Jaziel, e ele lança uma palavra profética sobre a congregação. E ele diz lá no verso 15: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá. Presta atenção. Primeiro ele diz: dai ouvidos Judá. Ele está falando de todo o país. E vós moradores de Jerusalém. Agora ele está falando da cidade. E aí ele vira para o rei e fala: e você, e o Senhor, rei Josafá, todos vocês, deem ouvido à voz do Senhor. Sabe, só aqui já era suficiente para o Léo vir aqui fazer uma pregação. Sabe, muitas vezes em nossa vida nós deixamos de avançar em nossa carreira cristã porque não damos ouvidos à voz de Deus. Achamos que as coisas são simples, são banais, são supérfluas, insignificantes, e nós não nos direcionamos a Deus. E então Jaziel, ele diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Sabe, amados, Jaziel, ele lança uma palavra, mas ele lança essa palavra porque ele estava andando debaixo da palavra de Deus. Ele estava se movendo quando o Senhor ordenava. Quando Deus ordenava, Jaziel se movia. Isso tem a ver com a nossa vida. Só se mova quando Deus mandar. Só volte quando Deus mandar. Só caminhe quando Deus mandar. Porque assim você vai ver que esta peleja, ela não é tua, mas é do nosso Deus. Aleluia. Olha o que ele diz: não temas, nem vos assusteis. Sabe, uma das coisas que eu quero trazer para você aqui é sobre temor. A expressão não temas equivale a não ter medo. Não tenha medo. Não tenha medo. E assustar equivale à ideia de não ter temor. É como se uma coisa estivesse falando com a outra. É como que as duas estivessem concorrendo uma com a outra. No verso 15 e no verso 17, o autor do livro, ele fala justamente desta forma: não temas nem te assustes. Lá no verso 15 e no verso 17 diz: não temas nem te assustes. Sabe, nós precisamos entender que nesta hora a palavra profética foi lançada. O Senhor prometeu lutar e ordenou que eles se posicionassem, ficassem sem medo, apenas observassem a salvação divina. Aqui eu quero trazer à sua memória uma coisa que nós lemos. Deus disse: fiquem parados. Amados, Eclesiastes capítulo 3 diz: há tempo de ficar parado e há tempo de não ficar parado. Esse é o verso 3:1a. Sabe, a gente precisa entender que não é toda hora que eu preciso colocar a mão aonde Deus não deseja que a gente coloque as mãos. Às vezes a gente quer ajudar quem Deus não quer que ajude. Às vezes nós queremos, sabe, entrar em dívida, sabe, para poder ajudar alguém. Mas a gente não consulta Deus. E há 494% de juros. Se for no cartão é um problema sério.
Sabe, olha o que o verso de número 17 diz: nesse encontro não tereis de pelejar, tomai posição. E qual é a posição? Olha o que diz logo em seguida: fiquem parados. Sabe, as batalhas de Deus, elas são extremamente fora do normal. As batalhas de Deus, elas não são naturais, por isso que não são normais. Você quer olhar as batalhas que você está vivendo e vencê-las na força da tua mão, mas não é assim que Deus vai vencer. Ele vai vencer as batalhas que você tem enfrentado de forma espiritual e não natural. Se você não está entendendo, 32 mil homens é gente demais. Manda os covardes embora. Eu fico pensando que os covardes devem ter falado assim: covarde. Eu não sou. É que eu tenho um casamento aí para participar, uns negócios para fazer. Tem que cantar uns. Eu nem canto, mas invento que canto. Vou cantar com o Liz. A gente vai fazer um show aí em algum lugar, eu e o Liz. Então, pensa aí. Aí ficou 10 mil. 10 mil para 150. Amados, o número aqui está desproporcional. É 15 para 1. Aí Deus fala assim: manda embora os despreparados. Não basta ter coragem, tem que estar preparado. Pegou a visão? Amém? Quem está comigo aí, diga amém. Às vezes você acha que ser corajoso é tudo que você precisa. Não é. Porque corajosos que não estão preparados arrancam a espada e tiram orelhas de malcos aí pelos trânsitos afora, de forma que traz vergonha para si mesmo e para o Evangelho de Cristo. Nessa hora tinha que ter um amém, né? Ou um fala a Deus, tipo, já funcionaria. Sabe, há momentos que Deus vai dizer para mim: fique parado, porque senão você atrapalha. É desse jeito. Faltou alguém falar isso, né? É desse jeito. É Deus purinho, irmãos. Pensa comigo. Sabe, aquela criança que você está é furadeira, é parafusadeira, é serra tico-tico, é um monte de ferramentas que você tem ali, e a criança vai, criança vem, criança vai, criança vem. Você não sabe se você trabalha ou se você acode a criança para não cair numa ferramenta e machucar. Aí sabe o que você pega? Pega a criança pelo braço, coloca sentado no lugar e fala: fique parado aqui, neste lugar, pelo amor de Deus. Sabe o que Deus falou para Josafá? Fiquem parados em meu nome, porque para a vitória vir sobre Judá, a ação tem que ser totalmente minha, porque a glória é minha, e Deus diz: é a minha glória, eu não reparto com ninguém. Aleluia. Deus se responsabiliza por aquilo que Ele promete. Deus se responsabiliza por aquilo que Ele põe a mão. Deus se responsabiliza com a aliança que Ele faz com o seu povo. Quando o povo está aliançado com o Senhor, Deus luta em nosso favor. A guerra deixa de ser humana, deixa de ser natural e passa a ser uma guerra espiritual. Amém? Você me dá mais 10 minutos? Amém? Amados, há uma grande verdade aqui e eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida em nome de Jesus. Essa palavra eu quero que destrave você, destrave sua mente. O crente não vence porque é forte, ele vence porque Deus é fiel. Você vence porque Deus é fiel. A profecia de Deus quebra o medo e reacende, aquece a fé que está em nós. E a estratégia do céu, qual foi para vencer a batalha? Louvor. Louvor. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Levanta.
é só pedir. Vai chorando. Deixa eu falar um negócio para você. A estratégia de Deus, ela é maior e melhor do que a sua estratégia. Há momentos que você não vai precisar outra coisa que não seja levantar a tua mão e começar a louvar, a louvar, a louvar, porque a arma espiritual mais forte para as batalhas é o louvor. Aleluia! Aleluia! Para todo mundo aqui era loucura, mas Josafá fez algo impensável. Coloca os levitas, os cantores, à frente do exército. Os caras estão sem arma. Tinha flauta, querubins, violões, mas ele põe lá. E mais louco que Josafá eram os levitas. Mandou, nós vamos. Porque levita bom só presta se for assim. Se não for assim, nem presta. Aí o louvor, não a espada. O louvor, não o escudo. O louvor, não a lança. O louvor, não o arco e flecha. O louvor, não a capacidade humana, se torna a maior e mais poderosa arma contra o inimigo. Ei, Shuriama! Aleluia! É isso que você está ouvindo. Você está ouvindo, é isso. O louvor é a principal arma contra Satanás. Sabe, isso está lá em Crônicas 20, 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestido de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvavam a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para. Aleluia, aleluia, aleluia. Salmo 136. Louvai o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua dura. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua dura. E o Salmo 136 inteiro manda a gente louvar ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ela durava ontem, ela dura hoje, ela dura amanhã e ela vai durar a eternidade. Oh, aleluia. Josafá e o povo se prostram em adoração. Em meio à batalha está prestes para acontecer, os caras vão adorar. Sabe, crente bom é assim, doido. Em meio à confusão, rapaz, você vai fazer o quê? Peraí, dá uns minutos aí, eu vou ali falar com meu pai. O último que eu fiz isso foi assim: mas seu pai morreu em 2000 e tanto. Eu falei: não, ele é o alfa e o ômega. Deixa eu dizer uma coisa para você. Josafá envia cantores à frente do exército. Enquanto eles louvam, aquilo confunde o inimigo. O louvor confunde o inimigo. O inimigo começa a se destruir entre eles. Eles começam a se destruir, eles começam a se matar entre eles. Eles não precisaram levantar uma espada, apenas precisaram ficar parados. Eu sei que há pessoas aqui que Deus está falando ao coração de vocês. Eu sei que Deus está falando ao seu coração. Se você ficar parado aonde Deus está mandando, após a batalha, você vai poder ir recolher os despojos de guerra. A vitória foi tão grande que eles passaram 3 dias recolhendo os despojos de guerra. Enquanto o povo cantava, o Senhor confundia os inimigos e Ele destruía. Deus não apenas deu vitória, mas transformou. Aleluia. Deus não apenas deu vitória,
Sabe, eu não sei se eu falei no início, mas essa batalha seria num deserto. Se não falei, estou falando agora. Deus não só transforma essa batalha em vitória, mas Ele pega esse campo de guerra, que era um deserto, e transforma num vale de bênçãos. Vale de bênçãos. Amados, aqui é uma grande verdade para a sua vida. Enquanto você adora, Deus peleja suas causas. Enquanto você canta, o inimigo está sendo confundido. Enquanto você confia, o sobrenatural vai acontecer na tua vida. Enquanto você busca, o medo bate em retirada, e ele vai bater em nome de Jesus. E então, o vale da bênção está disposto para você. Vale de Beraca, vale da bênção, vale do despojo. Nesse lugar, a guerra passou a ser um símbolo da confiança em Deus. A dor transformou-se em cânticos de adoração. Eu sei que é difícil cantar em meio à dor. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil testemunhar da vitória quando ela ainda não chegou. Mas o Senhor essa noite está dizendo: eu estou contigo. Eu não te desamparei. Eu não te deixei. Sabe, eu não deixei você só no vale de Beraca. Vale de Beraca é vale da bênção, mas ele só se torna vale da bênção porque eu estava lá com você. Sabe, eu preciso, antes de chamar o pastor Antônio, eu preciso deixar umas lições para você essa noite. Sabe, não tenha medo da multidão. Sabe, não tema a multidão. Eu quero que você tema viver uma vida sem oração. Viver uma vida sem oração, tema. Busque o Senhor. Busque o Senhor para todas as questões da sua vida. Busque o Senhor para qualquer coisa. Ele quer caminhar com você essa jornada. Ele quer andar com você. Ele quer te abraçar. Ele quer te acolher. Sabe, eu sinto que Deus, Ele é o nosso Pai. Alguns de nós podemos ter dificuldade em tê-lo como Pai. Mas essa noite, se você tem essa dificuldade de ter Deus como Pai, porque talvez você não tenha tido uma figura paterna que possa ter te ajudado, essa noite, em nome de Jesus, eu declaro que está sendo restabelecido a sua conexão. Sabe, aquilo que estava desconectado está sendo conectado. Sabe, eu quero que você entenda que o louvor sempre vai vir antes de você vencer a batalha. Sempre. O louvor caminha junto com a fé. A voz da fé. Ei, olhe para mim. Vou mandar um beijo para você. Olhe para mim. A voz da fé é o seu louvor. Como é que a fé sua vai ser manifestada? Pastor, como é que minha fé vai ser manifestada? Com a tua boca. Sabe, não importa se é debaixo do chuveiro, não importa se é no teu quarto, não importa se você para o teu carro no meio da rua, tranca os vidros para ninguém te ver, e só você ali, no grito desesperado da alma, você diz: meu Deus, meu Deus. Oh! Sabe, esta voz é a voz da fé. E essa voz vai te levar a reconhecer o vale de Beraca. É o vale da bênção. Cada batalha vencida, construa um altar de gratidão. Vá para Deus e construa um altar de gratidão. O verdadeiro cristão, ele não vai responder com medo. O medo vem. Pastor, o medo está aqui. Eu sei que ele vem, mas ele também vai. Porque o verdadeiro cristão, ele vai buscar oração, vai buscar jejum. Pastor, eu não estou conseguindo. Eu te ajudo. Você não está só. Você não está só. Sabe o que eu estava fazendo hoje? 1h da manhã, eu estava orando por você.
Aí eu fui deitar com a minha esposa e sabe o que eu fui fazer às 4 da manhã? Voltar a orar por você. Deixa eu dizer uma coisa que Deus manda lhe dizer: você não está só. A guerra espiritual, ela é vencida com fé e com adoração. Fé e adoração. Pare de tentar lutar com forças humanas. Você vai cansar. Você não vai ter mais estrutura psíquica, emocional. Não faça isso. Quando o povo de Deus se une com humildade, o Senhor peleja por nós. Sabe? E essa noite eu quero que o louvor do Promessa Music possa, de uma forma sobrenatural em Deus, transformar o campo de batalha que você está vivendo hoje em um campo de vitória. Então, se você está passando por uma luta, por uma dor, por algo que só você está entendendo o que é, eu queria que você ficasse em pé. Você vai fechar os seus olhos e nós vamos aqui cantar, porque hoje o Senhor te chama para fazer de você um Josafá, para lutar com forças que vêm do Senhor e se render a Ele. Sabe, talvez você não tenha mais sentido a presença de Deus, sentido mais o medo. Talvez o deserto seja seu companheiro diário e a tua alma está cansada, mas os céus hoje abrem as comportas em seu favor. Sabe, é justamente quando você está nessa condição que é o momento propício para o milagre acontecer. O Senhor vai confundir os seus inimigos, Ele vai abrir o caminho, Ele vai transformar o lugar da tua dor em um testemunho da tua glória. Aquilo que hoje é dor, amanhã será o seu maior testemunho. Por isso, não temas o deserto. É nele que Deus se revela. Não temas o silêncio. Muitas vezes a gente não escuta Deus falando, mas é ali que Deus está preparando o milagre. Eu quero que você adore, que você confie, se entregue agora totalmente.